meu povo, boa tarde. Que alegria falar com vocês. Queria tê-los aqui à minha frente. Olha onde eu estou. Olha, vocês reconhecem esse lugar? Pois é, estou na escola, na sala do terceiro REDSP. Morrendo de saudade, viu? Morrendo de saudade da conversa de vocês, do barulho, da alegria, do carinho, do achego, né? De ver vocês tudo agarradinhos, abraçadinhos, né? Compartilhando a vida. Infelizmente a gente está nessa situação e não pode estar aqui. Mas eu vim para cá hoje, para a escola, porque eu precisava trabalhar com vocês um conteúdo sobre gramática sobre gramática e sobre construção textual, e que eu precisaria do quadro, tá? Na minha casa não tem quadro, tem um bem pequenininho que não daria para fazer o que eu vou fazer aqui. Bom, corrigindo observando, revisando os textos de vocês essa semana, eu percebi da grande dificuldade que vocês têm com a pontuação, tá? Então, quando nós éramos pequenininhos, nos foi ensinado que a pontuação servia para dar pausa na leitura, né? E aí, não estava errado não, certo? Era o que nós conseguíamos entender naquele momento. Mas a pontuação ela vai muito além da pausa na leitura. A pontuação tem uma importância fundamental para a construção de um texto, para a produção textual, certo? Então, por quê? Porque além de garantir a expressividade na hora da leitura, a pontuação ela também nos ajuda a construir sentidos. Ela nos ajuda a construir a coerência do texto e a coesão do texto, certo? Então vejam o quanto ela é importante, né? E eu sei que muitas vezes vocês sabem como utilizá-la, mas às vezes vocês acham que é só um detalhe, é uma bobagem, é uma vírgulazinha de nada, né? E agora com toda essa expressão, toda essa comunicação de vocês através das redes sociais, que tudo é muito resumido, então vocês praticamente aboliram nas redes sociais a pontuação. O que é complicado, sabia? Porque em um bate-papo lá no WhatsApp, de repente sua mãe ou você está lá, vocês estão se comunicando e sua mãe faz uma pergunta, só que ela esquece de colocar a interrogação. E dependendo da pergunta que ela fez, e você precisaria entender que aquilo era uma pergunta, se ela não colocou a interrogação, passa a ser uma afirmação. Então, pode complicar a comunicação de vocês, se você entender outra coisa. Entender que ela está afirmando, por exemplo, que fez determinada coisa, ao invés de perguntando a você se você fez. Então vejam como é complicado, né? Ela pode atrapalhar muito a vida da gente. A falta da pontuação ou a pontuação errada pode atrapalhar a vida da gente. Então nós vamos trabalhar a pontuação, mais especificamente hoje a vírgula, e também não vou trabalhar aquela montanha de regras não, fiquem sossegados. Eu vou trabalhar com as regras, né, que vocês mais usam no dia a dia, certo? Com aquelas aplicações, não com as regras, mas com as aplicações das regras que vocês mais usam no dia a dia. Além da vírgula, nós sabemos, por exemplo, a importância do ponto final para fechar uma ideia, para encerrar uma ideia. Eu tenho visto em algumas redações gente encerrando, colocando o ponto final no meio da ideia. Você não concluiu a ideia, você vai lá e taca no ponto final. E aí a ideia fica sem fim.
fica incompleta, né? E o resto, cadê? Você colocou um ponto. Quando você colocou o ponto final, você está dizendo que você encerrou aquela ideia, vai começar outra, tá? O ponto de interrogação, como eu falei agora há pouco, a importância dele, né? As aspas, que muita gente nem se lembra que ela existe, que ela é um sinal de pontuação, que é tão importante para dizer que aquela fala não é minha, que é de outra pessoa, no caso da referenciação. Quando a gente faz uma referência, quando a gente traz uma fala de uma outra pessoa, por exemplo, no argumento de autoridade, na nossa redação, no nosso texto dissertativo argumentativo, a gente vai precisar utilizar, né, as aspas quando a citação for direta. Lembram que a gente trabalhou citação direta e citação indireta? Quando eu for fazer uma citação indireta, eu vou dizer com minhas palavras aquilo que outra pessoa disse, eu não preciso usar as aspas. Mas quando eu for usar a fala direta, a citação direta de alguém, eu tenho que colocar as aspas para dizer que aquela fala não é minha, certo? Então, o travessão, o parêntese, o colchete, né? Que vocês usam tanto em matemática, mas que em português também tem serventia. Principalmente o travessão, que a gente usa para indicar os discursos diretos, né? Mas que a gente usa também para separar um aposto, às vezes até substituindo a vírgula. Parêntese também tem essa função, colchete também tem essa função, apesar de a gente não utilizar tanto em português nos textos, né? Os dois pontos, quanto eles são importantes. Eu vou anunciar a fala de alguém, eu uso os dois pontos, né? No discurso direto. Eu vou anunciar uma enumeração, eu coloco os dois pontos, certo? E o que dizer do nosso lindo, maravilhoso e tão importante, né? O ponto de exclamação, que dá vida ao nosso texto. Que se a pessoa for ler o meu texto e eu não estiver junto, e tiver muita expressividade no meu texto, o ponto de exclamação vai garantir a minha expressão facial, o meu tom de voz, certo? Então, vejam o quanto tem de importância a pontuação dentro de um texto. Mas, como eu disse a vocês, hoje nós vamos focar na nossa queridinha, pequenininha, esquecidinha, vírgula. Vamos lá? Então, eu trouxe um texto para vocês, certo? Quando esse vídeo completar 14 minutos e alguma coisa, eu vou parar e a gente vai fazer outro vídeo, tá bom? Senão, eu vou ter que pedir autorização lá no YouTube, aquele processo todo, não é? E essa aula ela é um pouco longa, porque é muito assunto, tá? Então, vamos dar uma olhadinha nesse texto que eu trouxe. Esse texto eu construí a partir da vivência de vocês, adolescentes, né? E ele diz o seguinte: cheguei em casa, fui para meu quarto, liguei o PC, entrei na Netflix e fui assistir a minha série favorita. Em seguida, minha mãe bateu a porta e disse: filha, quando terminar este episódio, venha me ajudar. Após meia hora, desliguei o notebook